Pessoal, então vamos trabalhar com o gráfico de uma função do primeiro grau. Então peguei aqui a função f de x igual a 3x menos 5 e, como eu já disse, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Se é uma reta, dois pontos são suficientes para a gente montar esse gráfico. Vou pegar x igual a 2 e aí, consequentemente, vou encontrar y igual a 1. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, que é o ponto x igual a 2, y igual a 1. Né? Se eu pegar o 2 e colocar aqui no lugar do x, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 dá 1. Vou pegar outro valor de x, que é o 3, colocar 3 no lugar do x, 3 vezes 3, 9, 9 menos 5 vai dar 4. Então aqui eu já tenho dois pontos. Ah, eu quero escolher valor de x negativo. Pode escolher. Você pode pegar qualquer valor de x. Eu preciso de dois pontos, sejam eles quais for. Então eu peguei o x igual a 2 e o x igual a 3, certo? E aí eu marco esses dois pontos no plano cartesiano e junto esses dois pontos. Então tá aqui, ó, quando o x é 2, o y é 1. Então quando o x é 2, o y é 1. Aí é esse ponto aqui, ó. Quando o x é 3, o y é 4. Tá aqui, ó. Quando o x é 3, o y é 4. Esse ponto aqui. Então liguei os dois pontos, montei a minha reta. Então a gente tem a reta aí. Observe que nessa função a igual a 3, né, que é o valor que acompanha o x, como ele é maior do que zero, a função é crescente. Então a função crescente, a reta crescente, ela vai estar sempre nesse sentido, né? Sempre vai estar nesse sentido. Correto? Então com dois pontos você já consegue montar a reta, né? Tá aqui a mesma reta, é a mesma reta, só tirei os pontos, né, para a gente falar sobre outras coisas do gráfico da função, né? Lembrando que f de x igual a 3x menos 5 é a mesma coisa que y igual a 3x menos 5. A gente pode escrever assim também. Vamos pensar agora na interseção com os eixos. O ponto de interseção com o eixo x. O eixo x é isso aqui, ó, né? Uma função, e aí não só a função de primeiro grau, qualquer tipo de função, ela vai interceptar o eixo x quando y for igual a zero. Se eu quero que uma função intercepte o eixo x, é só fazer nela o y igual a zero. Então, se eu fizer y igual a zero, aqui vai ficar 0 igual a 3x menos 5. Passo o menos 5 para cá, fica mais 5. 3x igual a 5. Passo o 3 para cá dividindo, x é igual a 5 sobre 3. Então, esse ponto de interseção com o eixo x, né, vai ser o ponto x igual a 5 terços. Então, a minha função vai tocar aqui no ponto x igual a 5 terços. E a interseção com o eixo y? O eixo y é esse aqui, ó. A minha função vai interceptar o eixo y nesse ponto. Agora, para interceptar o eixo y, é só fazer o x igual a 0. Então, é sempre essa inversão. Se você quer saber onde a sua função vai interceptar o eixo x, você faz y igual a 0. Se você quer saber onde a sua função vai interceptar o eixo y, você faz x igual a 0. Então, nessa função, se eu trocar esse x por 0, então vai ficar 3 vezes 0 é 0, 0 com menos 5, y igual a menos 5. Então, os pontos de interseção com os eixos são x igual a 5 terços, que está aqui, que é esse ponto aqui, e a interseção com o y, que é o y igual a menos 5. Então, a interseção com o eixo é sempre fazer a outra coordenada igual a 0. Interseção com o eixo x, faz y igual a 0. Interseção com o eixo y, faz x igual a 0. Né? E assim sucessivamente. Outra coisa, inicialmente eu falei que toda função é de primeiro grau, ela é escrita da forma ax mais b. Né? O a, no caso, é o primeiro valor. O b, no caso, é o segundo valor. A gente viu também que o valor de a é chamado de coeficiente angular da reta. Né? Ele é chamado de coeficiente angular da reta porque ele está relacionado com o ângulo de inclinação. A gente, na verdade, calcula o a através da tangente do ângulo de inclinação da reta. Ou seja, a reta tem uma inclinação, que é esse ângulo aqui, ó, né? E se você quer achar o valor de A, uma das formas que você tem de achar é calcular a tangente desse ângulo. Então, aqui tem um ângulo, você calcula a sua tangente. Isso é o valor de A. Então, o A, né, esse A aqui, que é o coeficiente angular da reta, né, ele é calculado a partir do ângulo de inclinação. Sempre a tangente do ângulo de inclinação, certo? Então, existe um ângulo aqui, né? Aí esse ângulo que ele é um valor, né, que o exercício pode dar. Se eu quiser achar o valor de A, eu posso calcular a sua tangente. Existe uma outra forma também de calcular, né, o coeficiente angular da reta, é quando você tem dois pontos dessa reta. Aí você também consegue calcular esse valor de A. Para você calcular o valor de A,
né? Você precisa de 2 pontos. Então eu coloquei aqui 2 pontos quaisquer, x1, y1, x2, y2. E aí você acha o valor de A fazendo o seguinte: você faz o valor de y menos y, tá aqui, e sobre o valor de x menos x, tá aqui. Então essa divisão também dá o valor de A. Então eu faço y menos y, x menos x. Ah, professor, você fez y2 menos y1. Eu não posso fazer y1 menos y2? Pode, mas se eu fizer y1 menos y2, embaixo eu vou fazer x1 menos x2. Por exemplo, essa função aqui, ó, 2 pontos dela são esses aqui, que a gente já viu. Quando x é 2, o y é 1. Quando x é 3, o y é 4. Então, isso aqui são 2 pontos dela. Para mostrar que o valor de A é igual a 3, então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou fazer y, que é 4, menos y, que é 1. E eu vou fazer x, que é 3, menos x, que é 2. Ó. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. 3 dividido por 1 dá 3, que é o valor de A que a gente tem aqui. Então, o A, que é chamado de coeficiente angular, ele é chamado de coeficiente angular porque ele está relacionado com o ângulo de inclinação. Mais especificamente, porque ele é a tangente desse ângulo de inclinação. Correto? E além disso, eu também posso encontrá-lo, se eu não tiver esse ângulo, outra forma de encontrá-lo é através de 2 pontos, certo? Outra informação, então o A é o 3, que é o coeficiente angular, e o B vale menos 5, mas quem é o B? O B é o que a gente chama de coeficiente linear da reta, né? O B, ele na verdade é o ponto de interseção com o eixo Y, porque o B é esse valor que não tem o x. E se eu fizer x igual a 0, eu vou achar o valor de B. Ou seja, o valor de B é esse ponto aqui, ó. Nesse caso, o menos 5. Então, o B, que é esse termo que a gente chama de termo independente na função de primeiro grau, é o valor que não tem o x. É esse menos 5 no caso. E ele sempre vai ser a interseção do gráfico com o eixo y. Então, a interseção do eixo y com o gráfico sempre vai ser o valor do coeficiente linear. Correto? Outro exemplo aqui, ó, função f de x igual a menos 2x. Se eu pegar essa função f de x igual a menos 2x, para montar o gráfico eu preciso de 2 pontos. Vou pegar o x igual a menos 1. Quando eu troco o x por menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então a imagem do menos 1 é o 2. Vou pegar um outro valor de x qualquer, vou pegar o 1 aqui. 1 no lugar do x, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Aqui eu tenho os 2 pontos. Então o gráfico dessa função vai ser essa reta aqui, ó, certo? Né? Então ela vai ficar assim, se você pegar ó, x com menos 1, se você pegar o menos 1, né, de x, menos 1 com 1, se você pegar o x, opa, minto aqui, ó. Se você pegar o x igual a menos 1, o y vai dar 2, então se eu pegar o x igual a menos 1, o y vai dar 2, se eu pegar o x igual a 1, o y vai dar menos 2, então se eu pegar o x igual a 1, o y vai dar igual a menos 2 e por aí vai. Então, a gente representa esse ponto e liga os 2 pontos. Observe que a reta agora está nesse sentido. Mas por que ela está nesse sentido? Porque o valor de A é menos 2. Ó. Como o valor de A é negativo, a função é decrescente. Então, quando ela for crescente, vai ficar nesse sentido. E quando ela for decrescente, ela vai ficar nesse sentido. Correto? Interseção com o eixo x, aí eu faço y igual a 0. Nessa função, se eu fizer y igual a 0, fica 0 igual a menos 2x, menos 2 passa para cá dividindo, x vai dar 0. Então, quando x é 0, o y é 0, que é a origem, que é esse ponto aqui. Ó. Interseção com o eixo y é só fazer x igual a 0, então se eu trocar 0 no lugar do x aqui, ó, menos 2 vezes 0 vai dar 0. Que é a origem, esse ponto aqui. Ó. Então, a interseção com o eixo x e com o eixo y acontecem na origem. Né? Mas o traçado do gráfico aqui é só a gente projetar 2 pontos, né? Igual marca esse ponto, liga os 2 pontos e aí você tem o gráfico da função do primeiro grau, sempre uma reta.